Provérbios capítulo 30, nós vamos ler o versículo 25. E diz assim: as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Esse texto, apesar de nós termos lido aí sobre criança, mas eu quero falar hoje sobre essa coisa da equipe. E o que nós vimos hoje aqui foram crianças que fizeram um momento para nós em equipe. O que você vê acontecendo aqui nessa igreja, o louvor, o pessoal da mídia, os irmãos que ficam ali fora com uma placa, os irmãos que ficam recebendo, as irmãs que preparam um café, tudo isso se chama equipe. E a igreja, a casa de Deus, o povo de Deus, ele pode aprender a viver e a andar em equipe, porque andar sozinho é ruim. Então fala para a pessoa que está do seu lado: andar sozinho é ruim. Não, fala com fé, ó, andar sozinho é ruim. Diga assim: eu preciso de você. Fala assim: eu preciso de você, formiguinha. Pode falar, fala, Léo, formiguinha. E as formigas, elas nos ensinam, e Salomão, o homem mais inteligente da terra, ele chega a essa conclusão que as formigas nos ensinam muita coisa, que nós podemos e devemos aprender a caminhar juntos, a ser uma equipe. E assim é no trabalho, não é verdade? Na empresa, assim é na faculdade, e assim também é na família. A palavra de Deus diz que um exército dividido, ele não subsiste, ele não aguenta. Um exército dividido, ele perde. Assim é a nossa vida. E o que Deus está nos trazendo hoje, o que Deus está nos mostrando hoje, de tudo que já aconteceu desde ontem, e desde 2 anos e pouquinho atrás, é que como equipe, caminhando junto, a gente vai mais longe. E quando nós aprendemos a viver assim, as coisas se tornam menos pesadas. É difícil. A vida é difícil, a vida é complicada às vezes, a vida nos faz passar por muitas coisas, mas quando a gente está junto, fica menos difícil, talvez fique mais fácil, mas a gente deve aprender nessa noite a caminharmos como equipe. As formigas, ela é a população de maior de tudo que existe sobre o planeta. De todos os animais que existem no planeta, no ecossistema, o que mais tem população é a formiga. Quantos já viram aqui uma formiga? Quantos já foram picados por uma formiga aqui? Essa geração nem formiga pica mais. Antigamente tinha uma formiga chamada saúva. Ah, nossa, os mais antigos, né? Aquelas formigas que faziam aqueles trilheiros, no sítio ainda tem, agora até que nem tanto. Então as formigas, ela é a maior população do planeta. Elas têm 6 patas, né? 6 pezinhos lá, cada uma tem 6 junções. Sabe quanto vive uma formiga? Quanto tempo vive uma formiga? De 40 a 60 dias. Para nós é pouco, para ela é toda uma vida. Tem 2 olhos e cada olho é feito de outros olhos menores. Então ela tem lá 2 olhinhos e dentro dos 2 olhinhos tem um monte de outros olhinhos. Tem 2 estômagos, um prende o alimento e o outro compartilha o alimento com outra formiga. Já pensou? Você com 2 estômagos? Um para alimentar você, o outro para você compartilhar com o outro. E é um inseto
a ser seguido. Eu quero fazer uma reflexão bem rápida com os irmãos. Eu precisava que vocês me dessem atenção, que vocês assim se desprendessem de qualquer outra coisa para aprender o que Deus quer falar com a gente. Aquilo que Deus quer falar com você hoje. Você não veio aqui à toa. Você não entrou aqui por acaso. Você não veio por aqui para cá hoje porque você não tinha para onde ir. Deus quer falar com você. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: ó, Deus quer falar com você. Uma coisa importante sobre as formigas, são 7 situações, eu vou falar bem rápido. A primeira, conhecem a sua limitação. As formigas conhecem a sua limitação. Ela é um pequeno animal que aparentemente ela é sem força. Aparentemente. Parece que é ali uma colônia fraca. Né? A gente olha para aquele monte de formiga, milhares, e a gente vai lá, e quando a gente era pequeno fazia isso, ia lá e pisava, jogava água no formigueiro. A maioria aqui fez isso. Parece que eles são assim, bem fraquinhos, e eles conhecem a sua limitação. Ele está dizendo no versículo 25, as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Elas não são fortes, primeiro, elas são fracas, mas elas conhecem a sua limitação. Depois, segundo, elas têm prudência. No verão, elas preparam a sua alimentação. Eu lembro que tinha um pequeno desenho do Walt Disney sobre o gafanhoto e a formiga, que as formigas iam acumulando a comida a cigarra? É a cigarra, isso, as formigas iam acumulando o alimento no formigueiro, e a cigarra vivia a vida aproveitando, festa do bacana, festa da patroa, tudo que você imaginar de festa eles iam, a cigarra ia, vida louca. Mas a formiga prudente, ela ia atrás de alimento e trazia alimento para o formigueiro. No verão ela aproveita que está calor, que tem sol, que tem iluminação, para se preparar. Agem com moderação e equilíbrio. Ela vai trabalhar no verão para que não falte alimento. Ela vai se preparar para que a vida no tempo difícil não seja tão difícil assim. Elas não se acomodam, queridos, quando tudo está bem. Geralmente no verão o que a gente gosta de fazer? Churrasco. Vai para onde? Para as Águas Claras, para o rancho, vai lá para o Termas. A gente aproveita. Tá, pode aproveitar, mas também deve se preparar. A gente passa a nossa adolescência, um tempo para aproveitar, as crianças, a gente entra na juventude, depois na vida adulta, e a gente precisa aproveitar esses momentos para a gente se preparar para a velhice, a melhor idade. Diz que é a melhor idade, né? Não sei se é, só quem está nela que sabe, tá, irmão? Se preparar. Diga para a pessoa que está do seu lado: se preparar. Eu falo para o pessoal aqui, para os jovens, a galera que estuda aqui, eu sempre tenho falado: você está aqui para quê? Para estudar. Quem está fazendo faculdade, né? Então vai estudar. Agora não é hora de ir para o barzinho jogar bilhar, não é para ir para tal lugar fazer outra coisa, não é hora de fazer paredão na sexta-feira para não ter aula. É hora de estudar. É aproveitar esse momento em que a gente tem vigor, em que a gente tem vida, para se preparar. E o cristão, ele se prepara para quê? O crente se prepara para quê? Para a vinda de Cristo. A gente se prepara para se encontrar com o nosso mestre nos ares, com Jesus, porque na segunda vinda dele, ele não vai nem encostar na terra, nós vamos nos encontrar com ele nos céus.
E a gente pode e deve aprender sobre isso, a nos preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem muita coisa para a tua vida. Você não nasceu por acaso, você não é acidente, você não é um percalço, você tem um objetivo. Fala para o seu irmão, querido, você tem um objetivo. Você tem um objetivo, você não está por aqui por estar. Ah, não, Deus está conduzindo a sua vida para coisas abençoadoras, mas terá tempos difíceis, vai ter tempo de inverno. Vai ter tempo complicado, vai ter tempo de doença, de enfrentamento, de luto, de um monte de coisa, e por isso a gente se prepara, vai quebrar o braço, né? Vai passar por isso, e a gente vai se preparando para essas coisas, e a formiga faz isso, queridos. Uma das grandes dificuldades do povo brasileiro, vamos falar da gente, porque a gente fala bem quando a gente fala da gente, né? É que a gente já está na nossa cultura, já está no nosso modo de ser. Claro que isso tem mudado muito, graças a Deus, mas a gente pode aprender a projetar, a pensar na vida. Pastor, mas o senhor pregou esses dias que o amanhã pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus, é verdade, mas nós podemos viver de uma forma em que a gente possibilite enxergar um futuro melhor. Não é viver como uma cigarra, aproveitando a vida, ela deixa a vida me levar, né? A cigarra do Zeca Pagodinho. Não, é viver a vida com objetivo. E para viver a vida com objetivo, nós lemos aí no Provérbios, no capítulo 27, no versículo 12, ele vai dizer assim: o avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado, Provérbios 27, versículo 12, o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples, aqueles que, não imagina, eles passam e sofrem as lutas. Sabe aquela coisa, cuidado com esse negócio daí. Cuidado com esse caminho, cuidado com essa amizade, cuidado com esse vizinho, cuidado com tal situação, cuidado com essa sociedade, cuidado. O avisado, ele vê, ele é aquela pessoa que está atenta não somente aqui, mas ao que está ao redor. Mas a pessoa simples, a pessoa que imagina, não vai acontecer, acaba passando por vergonha. Você já passou por isso? Alguém chegar e falar para você, cuidado com esse negócio aí. Já teve isso na sua vida? É o que ele está dizendo. Terceiro, primeiro, conhecem a sua limitação. Segundo, elas têm prudência. Terceiro, trabalham em equipe. A unidade é essencial para a gente vencer os dias de hoje. Não viva só, não ande só, não pense que você sozinho vai resolver todas as coisas. Claro que muitas coisas você resolve, mas aprenda a trabalhar, a viver, a existir, a coexistir em equipe. Jesus, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, o que foi que ele fez? Ele andou sozinho? Eu não preciso de ninguém não, eu sou Jesus, Filho de Deus, eu sou Deus, eu vou fazer tudo sozinho, não vou precisar de ninguém. Foi isso que ele fez? O que Jesus fez, irmãos? Ele escolheu 12 homens para formar uma equipe. Desses 12 que ele escolheu, andou 3 anos e meio. Desses 12 ainda que foram escolhidos à risca, foram homens escolhidos ali, você vai comigo, você também vai. Ele escolheu, teve um que traiu e teve um que falou, eu duvido, acho que você não é Jesus não. Um foi Judas e o outro foi Tomé. E teve Pedro que ainda também negou. Mas mesmo assim, ele trabalhou em equipe. Uma equipe realiza grandes trabalhos.
Ainda que seja um trabalho pequeno, quando em equipe, ele se torna mais fácil. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós fazemos parte de uma equipe, de um time, e cada um tem a sua importância. Nesse exato momento, eu acho que o Corinthians está jogando contra o São Paulo, né? O Corinthians está ganhando, porque é uma equipe melhor. A equipe caminha junto, irmãos. A equipe sabe para onde vai. Embora nesses dias pareça que trabalhar em equipe é ruim, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, né? Que às vezes não concordam, que às vezes não entendem, que às vezes não querem fazer aquilo, mas precisa fazer, porque é uma equipe. Para que haja sucesso na igreja, a gente aprende ou deve aprender a andar junto. E presta atenção aqui, ó, quem gosta de andar sozinho, tem até uma música que fala, quem gosta de andar sozinho pode ir mais rápido, mas não vai mais longe. Quem anda sozinho pode correr, mas passou 2 km, 3 km, já está com a língua de fora. E quem foi devagar junto com o grupo, passa daquela pessoa e continua andando. A equipe anda junto, a equipe trabalha junto. Quem não sabe trabalhar em grupo está cada vez mais excluído da vida. Quem não sabe trabalhar junto, quem não sabe andar como equipe, quem não sabe servir, sofre. Porque na vida tem momentos em que a gente chora, em que a gente amarga. E para quem que você corre nesses dias? Se você está sozinho, quem é que te ajuda? Quem é que é ombro amigo? Quem é que diz, eu estou aqui com você? É por isso que o Senhor Jesus fala, né, o salmista fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, juntos, que eles estejam juntos, que eles caminhem juntos, que eles tenham prazer de estar juntos. E andar junto não é fácil, gente, não é verdade? Não é, por conta das nossas diferenças, mas a gente precisa andar junto. Chefe, você precisa aprender a andar junto. Pronto, né, Luiz? Andar junto. É igual, vocês são iguais? Não, um é magrinho, um é menos magrinho, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outro. É fácil, Camila? É fácil, Guilherme? Mas precisa andar junto. Por que andar junto? Porque ama, né? E as formigas nos trazem essa coisa da equipe, do trabalho. Hoje à tarde as irmãs vieram, agora à tarde vieram, fizeram isso aqui, e vieram e pintaram a carinha das crianças, prepararam um monte de negocinho para eles. Ontem nós estávamos juntos lá no batismo, o irmão foi fazer o churrasco, o outro foi fazer o arroz, o outro foi fazer a salada, o outro fez o pão. Cada um fez um pouquinho, não pesou para ninguém. Agora imagine se fosse só você, Silva, que tivesse que fazer tudo. Já pensou? No próximo retiro você vai fazer tudo. Quer? Não. Isso mesmo, não. Para que se tem uma equipe para fazer? E às vezes a gente cai nessa furada de querer fazer tudo. Você tem a equipe? Vamos fazer. Quarto, elas têm ordem na realização do trabalho. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 8 diz assim: prepara no verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento.
prepara o teu pão, mas faz isso com ordem, faz isso naquele momento, o pão naquele momento. Quando você amassa o pão, você coloca lá a farinha, coloca o ovo, coloca o fermento, coloca lá uma manteiga, o que você quiser colocar, o leite, você bate a massa, e a massa está lá, ela cria homogeneidade, aí você faz o que com a massa? Coloca ela para descansar, porque ela precisa crescer. E depois que a massa cresce, aí você bate na massa, né? Bate na massa e cilindra a massa, tem toda uma realização de trabalho, há uma organização. E a igreja, e a gente estava falando ontem, eu estava falando com o Paulo, né, da organização da vida, da organização da igreja, dos caminhos, dos passos, dos objetivos, dos projetos, dos sonhos. Da gente ter um objetivo, da gente ter, nós somos uma igreja terapêutica, tá, e daí, o que mais? Quais são agora os próximos passos? Sabe por quê, irmãos? Se a gente não tem ordem na vida, a gente se perde. Se a gente não tem organização na vida, a gente se perde. Se a gente não se orienta, a gente se perde. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos. É Marcos, né? Está aí? Marcos capítulo 6. Pode colocar, Thalita. Diz assim, Marcos capítulo 10, 45, é isso? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele tinha um objetivo, ele tinha um projeto, ele tinha uma forma de caminhar. Naquela passagem da multiplicação dos pães, imagina se aquele menino não estivesse lá com os pãezinhos e com os peixes. Bom, Jesus podia fazer das pedras pães e peixes, né? Mas é engraçado que de uma multidão, talvez outras pessoas tivessem levado alimentos, mas não quiseram compartilhar. Mas aquele menino que levou os pãezinhos, que levou os peixes, ele diz, eu tenho aqui pão e peixe. Eu estou preparado para isso aqui, eu não vim à toa, eu trouxe um lanchinho. Porque tem organização na minha vida. E Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, e alimentou mais de 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Ordem. Eu tenho falado aqui na igreja, irmãos, isso é muito bacana. Às vezes você entra aqui e fala, nossa, né, tudo tão gostoso, tão perfeitinho, tão bacaninha, né? Mas tudo começa às 6 horas, o culto é às 7. Começa no mínimo 6 horas, preparação de áudio, de vídeo, passa som, arruma. E cada vez, vocês viram que agora os irmãos aqui do louvor estão até com fone no ouvido, estão ficando, né? Mas isso é bacana, isso chama-se organização, ordem. Para que quando as pessoas entrarem por aquelas portas, elas vejam Deus numa plaquinha daquela, seja bem-vindo. Elas vejam Deus num abraço, num boa noite. Você quer tomar um café? Que elas possam ver Deus no café. Que elas vejam Deus na organização, que elas vejam Deus na qualidade de som, que elas vejam Deus na qualidade de imagem, que elas vejam Deus na sua vida, que elas vejam Deus na organização das cadeiras, que elas vejam Deus nos detalhes daquilo que está acontecendo aqui, porque Deus está se manifestando através de todas as coisas. E quando você serve, quando você diz, olha, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero de alguma forma estar junto aí caminhando, tem coisa para fazer, irmãos, não fazemos mais às vezes, porque não tem mão de obra. E é a sua vida que Deus quer usar, para as crianças estarem lá todo domingo, existe uma escala de irmãs que dizem, no outro domingo sou eu, quero ajudar, e elas começam a andar juntas, e elas começam a ter qualificação para fazer aquilo. Aí depois do culto tem um irmão que fica responsável por tal coisa, por outra coisa.
Ordem, ordem. Nós precisamos disso. Quinto, uma sinergia constante. No verão elas preparam a sua comida, ou seja, essa sinergia, ela é a soma das forças para um bem comum, ou seja, a gente se junta com um objetivo, porque senão a gente começa a puxar um para cá, outro para lá, outro para lá, outro para lá. Presta atenção, irmãos, presta muita atenção no que eu vou dizer nesse momento para todos e para mim também. Quando eu sirvo ao reino de Deus e quando eu sirvo a pessoas, o meu único objetivo é servir e pronto. Quando a pessoa serve com o objetivo de ser vista, ela está servindo errado. E quem serve com o objetivo de ser visto, eu é que estou fazendo, não dura muito tempo. Sabe por quê? Porque não há graça de Deus. O objetivo não é o reino, o objetivo não é o outro, o objetivo sou eu. Eu quero de alguma forma falar que eu estou fazendo. E esse tipo de situação não dá certo, irmãos. Não importa quem está vendo ou quem não está vendo, uma coisa importante é que você entenda que Deus está vendo. E se Deus está vendo, está tudo certo. Ninguém mais precisa de ver a não ser Deus. Porque quando Deus te vê fazendo aquilo dali, você pode ter certeza, Deus não trabalha na visão de troca, Deus trabalha na visão da graça. Ele te abençoa, a cada momento graça é favor imerecido, mesmo que às vezes você não possa fazer, Deus sabe que você tem um coração disposto, Ele vai estar te abençoando. Então, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, antes de você precisar receber, doe, se envolva, faça parte, abrace a causa, abrace a obra, abrace a vida. Amém? Porque se todos trabalharem, irmãos, se todos trabalharem, se todos se envolverem, se todos se doarem, você pode ter certeza que isso vai chamar a atenção das pessoas. Isso vai chamar a atenção das pessoas. Isso vai chamar a atenção das pessoas. Quinto, bom, antes de ler o sexto, quinto, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois do que um. Diga para o seu irmão, é melhor nós sermos em dois mesmo. E fala assim, porque um é chato, mas dois é bacana. É melhor serem dois do que um, porque vai ter melhor retorno no seu trabalho. Eu me lembro, quando eu era pequeno lá em Barbacena, e tinha os retiros da igreja, e eu queria ir, às vezes tinha ano que não tinha grana, aquela coisa de adolescente, e teve uma época que era a época de colher tomate, colheita de tomate. Aí lá foi eu de boia fria colher tomate. Levou a marmitinha e vamos colher tomate. Aí foi eu, a minha irmã também foi, e ela falou, não, vamos colher junto, porque daí a gente vai juntar mais, a gente vai ganhar mais. E no final do dia, tinha aquele monte de caixa de tomate, e a gente ganhou mais dinheiro, porque nós éramos em dois. E é o que esse versículo está dizendo. É melhor serem dois do que um, porque no final do dia, o rendimento vai ser melhor. É por isso que, presta atenção aqui, é por isso que no casamento não existe o meu salário e o seu salário, existe o nosso salário. O meu dinheiro, a minha conta, a minha, não, vai tudo para uma sacolinha só, e dali a gente distribui, porque é melhor serem dois do que um. Essa coisa da gente viver na divisão, viver
sozinho, isso não é bacana. E na igreja também não deve ser assim. A gente precisa aprender a caminhar juntos. Mesmo que haja discordância, mesmo que haja pensamento diferente, sempre vai ter uma direção. A direção é Cristo. Amém? Sexto, as formigas trabalham sem pressão. Provérbios capítulo 6. Já estou quase terminando. Provérbios 6, versículo 7 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhas para os seus caminhos e sê sábio. Por que elas trabalham sem pressão? Porque elas não vivem num sistema de cobrança absurda. E hoje a gente está vivendo num sistema de cobrança absurda. É pressão, é cobrança, é meta, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, a formiga não vive assim, porque todo mundo está fazendo. E cada um vai fazer de acordo com a sua possibilidade. E uma coisa bacana no reino de Deus é que você aprenda a falar isso, ó. Não, pastor, isso daqui eu posso fazer. Pastor, isso daqui eu não sei fazer, eu não quero fazer, eu não gosto de fazer. Porque ninguém tem que fazer. Faz quem quer. O reino de Deus é assim. Ah, você tem que fazer, Luiz. Não, Luiz, se você quiser fazer, se você souber fazer, se você gostar de fazer, beleza. Tem pessoas que gostam de cuidar de criança, que tem tato, mas tem outras que não. Vou colocar o G lá para cuidar das crianças. Vai perder os cabelos. Trabalhar sem pressão. Há uma dentro da colônia da formiga, há uma hierarquia, mas há trabalho sem pressão. Irmãos, presta atenção, eu tenho falado isso aqui. A gente pode aprender a viver a vida de uma forma leve, porque as pessoas estão vivendo uma vida muito pesada, sabe? Parece que há um faraó, parece que há um verdugo ali, ó, você tem. Não. Eu falei isso domingo passado sobre aquela música eu comentei ontem lá no momento com os jovens, aquela música Epitáfio dos Titãs. Se você puder escute. É uma música linda. A gente estava falando ontem lá, pessoal, eu queria vir aqui nas Águas Claras para ver o sol nascer. Você viu o sol nascer esse ano já? Você já viu o sol se pôr esse ano? Quem aqui viu o sol se pôr? Já viu o sol nascer também esse ano? Porque o sol nasce e se põe todo dia. E muitas vezes a gente vive passa um ano e não viu o sol nascer e nem o sol se pôr. Ontem lá eu vi uma borboleta, falei, olha que bom, a borboleta aqui, faz tempo que eu não vi umas borboletas. Antigamente tinha umas revoadas de borboleta, né? Aqueles enxames, hoje não tem mais nem isso. Não tem nem mais formiga saúva. A gente não está vivendo mais, a gente não está mais aproveitando os detalhes da vida. A gente está vivendo no automático. A gente está vivendo na pressão. Seria bacana se tivesse uma panela de pressão aí de uns 40 metros de diâmetro, de 5 metros de altura, para a gente experimentar como é que é viver dentro de uma panela de pressão, para ver se é bom ou se é ruim. Nem precisa, né? Porque a vida já é uma panela de pressão. Viva a vida, ou trabalhe, exista sem pressão. Presta atenção aqui. E sabe quem é que causa pressão na nossa vida muitas vezes? Sabe? Você mesmo. Às vezes a pressão está vindo de você mesmo sobre você. Às vezes a panela de pressão é o seu coração. Às vezes a panela de pressão é a sua mente. Às vezes a panela de pressão são as suas emoções. E queridos, a gente pode aprender a diminuir esse negócio, porque senão infarta.
porque senão vive uma vida triste. Você quer viver uma vida triste? É isso que vocês querem? Viver uma vida triste? Não. Mas procure viver a vida então sem pressão. E sétimo, elas produzem reservas. Provérbios capítulo 6, versículo 8 diz assim: prepara no verão o seu pão, a gente já leu, e na cega ajunta o seu mantimento. Prepara no verão o seu pão, e na seara, na hora de colher, ajunta o seu mantimento. As formigas fazem o que muitos não gostam de fazer, elas guardam no tempo da fartura para enfrentar o tempo de escassez. Então, camarada, sobrou lá R$300 no final do mês, daí coloca lá hashtag Tóquio, hashtag lanche, hashtag pizza de metro, hashtag roupa não sei na onde, hashtag sandália nova, e não aprende a guardar. Aí quando chega o dia mau, pastor, ora por mim. Aí corre para as financeiras para conseguir um empréstimo para poder passar por aquele momento. Não espere esse dia chegar. Comece a produzir reservas, reservas emocionais, reservas espirituais. Comece a produzir reserva para a sua vida. Quer ver uma coisa? Eu já vou encerrar, para a gente poder dar continuidade e acabar no horário certo. Mas eu vi uma reflexão essa semana de um pastor amigo, e ele falando que muitas vezes a gente só lê a Bíblia na hora da necessidade. Mas a Bíblia você deve ler antes da necessidade. Porque quando você lê a Bíblia diariamente, quando você lê a Bíblia sistematicamente, você vai tendo reserva, você vai crescendo espiritualmente falando, para que quando surgir o dia mau, você esteja alimentado. Aprenda a produzir reserva espiritual, aprenda a produzir reserva emocional, aprenda a produzir reserva para a vida. Por que os gordinhos não passam frio no calor? Não passa calor no frio? Não passa frio no frio. Porque tem reserva, né, Renan? Tem coisa melhor do que você abraçar um gordinho no frio. Tem reserva. Então, filho, isso aqui é reserva. Aprenda a produzir reserva para a vida. Não espere a tormenta chegar. Não espere. Eu encerro dizendo o seguinte para vocês, e eu sempre tenho falado isso aqui: Deus tem o maior interesse em que nós sejamos felizes. Sejamos felizes. Em que você seja feliz, em que você viva bem, em que você esteja bem, mesmo diante de momentos maus. Deus tem o desejo de que você esteja bem. Porque essa coisa de achar, agora eu virei um cristão, agora eu sigo a Jesus, eu vou passar por luta. Vai passar por luta, vai ter as lutas, mas não é só luta não, tem tempo bom também, queridos. Na verdade é mais tempo bom do que tempo ruim. Mas para que tudo isso aconteça, a gente deve aprender a gerar reservas na palavra de Deus. E não existe nada melhor do que a palavra de Deus. E é por isso que o nosso compromisso como igreja é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai falar por si própria. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração para servir. De repente você já olhou para essa igreja e você disse: ó, se tivesse tal coisa, ia ser melhor. Ó, eu posso fazer isso. O tempo é agora, o tempo é hoje.
não precisa esperar. É você. Ah, pastor, mas vai dar trabalho. Dá trabalho sim. Tudo dá trabalho. Mas no final vale a pena. Né? A pessoa chega lá no salão, né, Fabiana? Dá aquele trabalho todo, mas depois, né, tem o benefício de sair de lá princesa. Mas deu trabalho. Puxa daqui, estica dali. Mas sai princesa, sai príncipe. Então, em nome de Jesus, eu creio nisso, que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é muito maior do que a gente imagina.